Olá, queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Cristo Redentor. Para mim é uma alegria muito grande estar com vocês aqui essa noite para podermos falar sobre o Cristo, falarmos sobre a doutrina. E hoje nós abordaremos a parábola das bodas, que é um capítulo do livro Parábolas e Ensino Jesus, de Caibar Schutter. Essa parábola ela está nos evangelhos de Mateus e Lucas. No Evangelho de Mateus, ele está no capítulo 22, versículos 1 a 14. E no Evangelho de Lucas, ele está no capítulo 14, versículos 15 a 24. Essa parábola também se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, nos itens 1 a 3, intitulado Parábola do Festim de Núpcias. E para nós darmos início, eu trago um pensamento atribuído a Emmanuel. De tudo o que semeares, efetivamente colherás. Tudo aquilo que nós semearmos, seja no campo mental, no campo sentimental, ou mesmo no campo de ação, nós colheremos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós somos livres, podemos utilizarmos o nosso livre-arbítrio como nós bem entendermos, porém nós temos que ter a consciência que nós colheremos tudo aquilo que nós plantarmos. Então, essa consciência, essa responsabilidade, temos que ter em mente sempre que nós formos agir, pensar ou sentir qualquer coisa. Então, vou iniciar lendo a parábola do Evangelho de Mateus. Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados, mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores, com ordens de dizer de sua parte aos convidados: Eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um à sua casa de campo e outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram, após lhes ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então, ele disse aos seus servidores: O festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. E depois nas encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus. E a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: Meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: Atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Jesus, na sua enorme sabedoria, na sua enorme perfeição, sempre ensinou por parábolas, porque ele adequava os seus ensinamentos ao tempo, à sua época. Porém, os seus ensinamentos sempre se mantêm atualizados. E a qualquer época que nós estudemos, sempre perceberemos que eles se mantêm dignos do tempo que estamos vivendo. Mas ele procurava utilizar situações que conseguissem as pessoas daquela época compreenderem. Mas não podemos interpretar as parábolas ao pé da letra, porque se assim praticarmos, se assim fazermos, interpretarmos ao pé da letra, temos grandes chances de equivocarmos as nossas interpretações. E nesse caso, o rei é Deus, o nosso Pai Celestial. É Ele que prepara a festa, e o festim de bodas simboliza o reino dos céus, cujo advento coube ao Cristo anunciar e preparar pela pregação do seu Evangelho.
Então essa festa que ele faz, essa festa de núpcias, é justamente o reino dos céus que está convidando-nos a nele adentrarmos. E esses primeiros convidados, que o rei faz o convite, que Deus convida, são os hebreus. E nas palavras de Caibar, na obra Ora em Comento, ele fala: os primeiros convidados foram os doutos, os ricos, os sábios, os aristocratas, os sacerdotes. Porque para Caibar, eles é que estavam mais bem preparados intelectualmente para poder compreender as palavras e os ensinamentos do Cristo. Porém, não foi isso que aconteceu. Os primeiros convidados, sendo os hebreus, foi aquele povo que Deus chamou primeiro para conhecer a sua lei. E os enviados do Senhor, aqueles que o Senhor enviou para convidá-los, são os profetas que anunciavam a vinda do Messias. E os profetas, desde quando começaram a vir, eles exortavam para que todos se arrependessem de seus erros, para que fossem conduzidos às leis divinas, como nós podemos perceber na primeira grande revelação com Moisés, quando ele estava no Monte Sinai e trouxe os 10 mandamentos. Só que, como Caibar bem disse na sua obra, mesmo havendo esse intelecto, as pessoas estando mais bem preparadas ou menos exteriormente, eles não conseguiram compreender, não entenderam a palavra do Cristo. E mesmo eles sendo convidados, mesmo Deus mandando os profetas, a exemplo de Moisés, com a primeira grande revelação, ainda assim não conseguiam compreender. E é importante notar que Moisés, quando trouxe essa revelação, ele estava trazendo o monoteísmo, essa adoração ao Deus único, vivendo em uma época que era comum a adoração a diversos deuses, ao politeísmo. E também nós percebemos nessa parábola a questão das iguarias. E Caibar diz que essas iguarias, elas representam também os ensinos espirituais, porque enquanto as iguarias satisfazem e fortalecem o nosso corpo, os ensinos espirituais mantêm e vivificam o espírito. Porque para Caibar, as parábolas das bodas são uma alegoria, uma comparação do que se verificava naquela época com o próprio Jesus Cristo. Porque o Cristo, ele já nos alertou, já nos alertava, que tão importante quanto alimentar o nosso corpo, também devemos nos preocupar em alimentar o nosso espírito. Porque ele disse que nem só de pão viverá o homem. E como nós estamos alimentando o nosso espírito, como nós estamos alimentando o nosso lado religioso, com que eu tenho alimentado o meu espírito. Porque alimentar o corpo, todos nós, de certa forma, o fazemos. Uns com mais saúde, uns com mais preocupações, outras com menos. Porém, o espírito, como nós estamos lidando com isso? Como está sendo a nossa alimentação espiritual? Estamos dando importância, estamos valorizando também o alimento da alma, ou estamos apenas nos preocupando tão somente com o exterior, tão somente com o culto ao corpo, com o alimento do corpo, nos esquecendo da importância de alimentar o nosso espírito? Devemos reflexionar. E após os primeiros convidados não terem aceitado o convite, não terem ido às núpcias que o rei estava fazendo, ele novamente convida, envia outros servos, convidando outra leva de convidados. E diz na parábola que o rei, no caso Deus, também vê outros servos. E quem seriam esses outros servos? Outros profetas, a exemplo de João Batista, que viam advertir e exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Mas eles também não foram ouvidos e muitos foram mortos, como o próprio João Batista,
que a época quando veio, ele mesmo dizia que era necessário que o Cristo crescesse para que ele diminuísse. E ele exortava, dizendo que o Cristo era o verdadeiro Messias. Ainda assim, esses profetas foram mortos. E o povo continuava não ouvindo o convite do Cristo. E na parábola das bodas, Jesus, ao narrar, continua: porém, os convidados, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderados-se do servo, os ultrajaram e o mataram. Caibar, comentando essa passagem, diz: infelizmente, porém, o que aconteceu ontem é o que acontece hoje. Esta gente, toda ela, se dá por excusada, uns porque têm de tratar do seu campo, outros do seu negócio. Outros ainda há, como acontece com o sacerdócio romano e o protestante, que agarram os servos encarregando do convite, ultrajam-nos e se os não matam é porque temem o Código Penal, que vigora na época nova em que nos achamos. Os convidados que se excusaram, ora porque iam cuidar dos negócios, ora porque iam para o campo, são as pessoas mundanas que são indiferentes às coisas celestes. E quando nós trazemos para o nosso momento, quando nós trazemos para as nossas vidas, como é que nós estamos nos portando? Como é que nós estamos nos comportando quando os convites celestes chegam para nós? Porque a todo momento nós somos convidados para as bodas que o Cristo nos prepara. A todo momento somos convidados para adentrar o reino dos céus. Mas como nós reagimos a esse convite? Porque hoje não é mais necessário que venham os profetas anunciar a vinda do Cristo, porque o Cristo ele já veio. Hoje a nossa consciência nos convida o tempo todo, pois como Kardec nos alertou, como ele já nos disse, a lei de Deus está em nossa consciência. E o Espiritismo, como a terceira revelação, ela veio justamente para nos alertar que a nossa vida continua após o perecimento do nosso corpo físico. E como nós estamos recepcionando os convites que Deus nos faz, ao nos possibilitar adentrarmos o reino dos céus, através da prática da caridade, através do exercício do amor, do exercício do perdão. E a má vontade manifestada pelos convidados, que Deus, o Rei, quando percebeu, enviou o próprio Cristo, a fim de recordar e aperfeiçoar o conteúdo daquelas leis, cuja observância daria para conhecer o estado de alegria e gozo espiritual que constitui o reino dos céus. Porque se nós observarmos, quando Moisés veio com a primeira revelação, ele já mudou o entendimento da lei. Quando saiu da lei do talhão e nos trouxe uma nova forma de justiça, a lei do olho por olho, dente por dente, e o Cristo modificou esse entendimento e trouxe a lei do amor. Quando o Cristo disse: aprendereis que deveis odiar o nosso inimigo, mas eu vos digo, amai o vosso inimigo. Fazei o bem a quem nos faz mal. Se lhe baterem na face direita, apresentar-lhe a esquerda. Ele veio trazer a doutrina do amor. Já veio nos mostrar a verdadeira graça, a verdadeira alegria de adentrar o reino dos céus. Porque pelo exemplo que ele vivenciou, ele nos mostrou que quando nós seguimos a lei de Deus, nós somos plenamente felizes. Só que a época em que o Cristo veio, ele foi mal interpretado. Ele foi não entendido e simplesmente crucificaram-no. E hoje, o que nós temos feito com a sua mensagem? Nós temos exortado a mensagem do Cristo ou temos também não dado a devida importância ou não interpretado da forma correta? Então, voltando à parábola, então, quando o Senhor
fez o primeiro convite, que as pessoas negaram. Depois ele enviou novamente os servos. Alguns foram cuidar dos negócios, outros foram para o campo, e outros convidados mataram os servos do Senhor. Ele enviou novamente novos servos e mandou chamar a todos que encontrassem na rua, bons e maus. O que isso significa que o Evangelho seria pregado a todos os povos, pagãos e idólatras, e que estes conheceriam e acolheriam a Boa Nova. Eles seriam admitidos no festim em lugar dos primeiros convidados que se mostraram dignos deles. E nós percebemos, quando trazemos para a prática, que foi assim com Paulo de Tarso. Foi assim que ele iniciou a perseguição aos cristãos, porém, quando estava indo para Damasco continuar a perseguição, que viu o Cristo, ele modificou e começou e foi o principal precursor, o principal difusor do cristianismo. Então, Paulo, nós conseguimos perceber que foi aquele servo que saiu convidando a todos para conhecer o Evangelho. O apóstolo dos gentios pregou a todos, demonstrando que Deus, ele quer que todos conheçam a Boa Nova. Ele quer que todos tenham acesso à sua festa, às suas bodas de festim. E aqueles que foram convidados por último, teriam também lugar, no assento daqueles primeiros que negaram. Os últimos serão os primeiros. E continuando a parábola, Jesus nos diz que não basta ser convidado, ou seja, não é suficiente dizer-se membro desta ou daquela religião para que nós tomemos parte no banquete celestial. É necessário, como condição expressa, nós estarmos revestidos da túnica nupcial, isto é, possuir a pureza, a mansuetude e a bondade que caracterizam os verdadeiros cristãos. Porque na parábola, o Senhor, quando todos estavam sentados à mesa, percebeu que tinha um convidado que estava sem a túnica nupcial. Perguntou-lhe por que ele não estava vestido adequadamente. Ele manteve-se em silêncio, e o Senhor então pediu que atassem-lhe as mãos e os pés, retirarem-no, porque ele jogasse nas trevas exteriores, porque ali haveria prantos e ranger de dentes. E a esse respeito, com relação à túnica nupcial, o Caibar Schutel diz: a veste de núpcias simboliza o amor, a humildade, a boa vontade e encontrar a verdade para absolvê-la, ou seja, a pureza das intenções, a virgindade espiritual. O interesseiro, o mercador, o astuto, o tartufo, que embora convidado a tomar arte nas bodas, está sem a túnica, não pode ali permanecer. Será lançado fora, assim como será posto à margem o convidado a um casamento ou uma cerimônia, que não se traje de acordo com o ato a que vai assistir. Então não basta nós sermos convidados, é necessário que nós estejamos vestidos adequadamente. E o que é estar vestido adequadamente? É necessário que nós estejamos com os nossos corações puros, com o nosso interior limpo. Essa é a verdadeira túnica, porque o Cristo valorizava o nosso interior. Ele combateu a hipocrisia da época, o culto aos valores externos em detrimento dos valores internos. Ele combateu a supervalorização que se dava tão somente ao aparentar ser, ao invés de verdadeiramente ser. E é isso que nós temos que combater em nossa vida. Nós temos que procurar vestir a verdadeira túnica, a túnica do amor, da pureza, da bondade, da mansuetude, da resignação, da obediência às leis de Deus. Porque os que desfraudam e sacrificam seus semelhantes, ou que vivem indiferente ao próximo, às dores do próximo, esses, embora sejam convidados a participar das bodas,
serão encontrados sem as vestes adequadas e não poderão adentrar o reino dos céus. Daí porque, quando ele diz no final, haverão muitos chamados, mas poucos serão escondidos. Ou seja, muitos são chamados, todos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque o convite é feito a todos, mas poucos, de fato, acolhem e aceitam o convite para adentrar o reino. Quantos estão dispostos a verdadeiramente sacrificar-se, abdicar, muitas vezes, do orgulho e do egoísmo que está dentro de si, para adentrar o reino dos céus? Então, é necessário que nós procuremos purificar-nos através da prática do amor, através da prática da vivência nos ensinos do Cristo, para purificarmos-nos vestindo a verdadeira túnica para adentrarmos o reino dos céus. E para podermos encerrar, eu leio aqui uma mensagem do livro Relicário de Luz, de Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos. E essa aqui é um poema de João de Deus. Perdoa, trabalha e ama. Meu filho, achaste na estrada angústia, miséria e lama, esquece o espinho e a pedrada na doce paz de quem ama. A jornada transformou-se em verdadeira batalha, conserva a tema alegria de quem espera e trabalha. Teus amados esqueceram a vida singela e boa, guarda a atitude amorosa do coração que perdoa. Se buscas a luz divina que o Mestre nos conclama, a todo instante do dia, perdoa, trabalha e ama. Muito obrigado e que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.